Olá, bem-vindos ao Pensar o Futuro. O nosso entrevistado de hoje é Nuno Clemente, diretor-geral comercial da Fidelidade. Vai-nos falar da evolução dos seguros nos últimos anos. Olá, Nuno, muito bem-vindo. Obrigado por nos dar esta entrevista neste momento importante para a Fidelidade. Vamos falar, evidentemente, da organização. Tem essa responsabilidade na companhia, é diretor comercial geral. Conhece muitíssimo bem o setor, conhece bem a economia portuguesa. Deixe-me começar pelo seguinte, pelo período da pandemia, porque me desperta alguma curiosidade de saber como é que uma empresa que tem tanta necessidade de ligação ao público se organizou para conseguir responder à pandemia e não ficar parada. Obrigado, André. De facto, a pandemia foi um choque para todos nós, não é? E, portanto, uma coisa inesperada e que nos obrigou a respostas muito ágeis e uma preocupação. A primeira preocupação da distribuição foi foco no cliente e não perder o contacto, porque de um dia para o outro os pontos físicos de venda fecharam, não era possível estar fisicamente com os clientes no dia-a-dia e, portanto, a nossa primeira preocupação foi... Era não perder essa ligação. Exatamente, mais do que as vendas, como manter o contacto. Mas deixe-me, antes de me dar o resto das respostas, para termos, não sei se tem algum número, para que conseguimos perceber o retrato da situação. Antes da pandemia, o contacto com o cliente físico, nos balcões, nos centros de atendimento que tem, nos vossos escritórios, representava que percentagem mais ou menos da vossa atividade? No domínio das vendas, era mais de 90%, era dominante. Portanto, mais de 90%? Mais de 90%. Para tomarem decisões de compra, os clientes iam ao presencial, ao seu mediador, às nossas lojas, às nossas agências, e, portanto, de repente, isso colapsou. Portanto, a nossa preocupação foi, bem, não podendo estar fisicamente com eles, como é que vamos capacitar os nossos pontos de venda para manter o contacto com o cliente? E aí foram respostas a dois níveis. Capacitar com tecnologia meios de contacto todos os nossos pontos de venda. Portanto, houve a massificação de ferramentas como o Teams, o Zoom, a utilização do e-mail e do próprio WhatsApp também massificou bastante e, portanto, nós fomos aí enablers, facilitadores e fornecemos esses meios. Muitos dos vendedores também não tinham portáteis e, portanto, tinham que trabalhar de casa e a companhia teve aí uma resposta muito rápida, portanto, houve uma capacitação tecnológica para assegurar meios de contacto nos primeiros meses e depois uma componente também, uma resposta organizacional para definir regras, as pessoas... Mas essa adaptação demorou quanto tempo? Isto é, a pandemia chegou em força em março, fevereiro, março, de repente em abril estávamos todos parados em casa. Isso demorou quanto tempo? Quanto tempo é que a companhia demorou a reagir? Eu diria que foi muito rápido, André. Em 3 meses. 3 meses? Em 3 meses. Portanto, até ao verão já estava montado. Já estava todo o esquema montado, quer de capacitação tecnológica, quer depois com as regras organizativas, da agilidade de quem é que faz o quê, quem é que tinha que ir também às agências, porque haviam pontos de venda que tinham que estar abertos, não é? Sim, mas a maior parte das pessoas estava em teletrabalho. A esmagadora maioria da companhia estava em teletrabalho. Mantiveram alguns pontos, porque é um setor que tinha que prestar serviços obrigatórios e, portanto, esses pontos tinham que ter com regras, com algumas regras sanitárias e, portanto, houve também aí a necessidade de, do ponto de vista organizativo, desenhar processos e regras para as pessoas poderem combinar teletrabalho com presença. Portanto, chegou a pandemia, em 3 meses reagiram, montaram um esquema com as ferramentas digitais que existem para poder chegar às pessoas, mas disse-me há pouco que cerca de 90% dos clientes procuravam contacto, enfim, na infraestrutura física da companhia. Isso era muito diferente do que acontece com a banca, é que na banca já existia uma maior relação com as apps e as pessoas já tinham desmaterializado a relação, não é? Sim. A banca... O que é que diferencia o setor segurador? Do setor bancário, basicamente, a componente transacional na banca de menor valor acrescentado, consultas,
pagamentos, transferências, já podiam há muito tempo ser Certo. feitas pelos chamados home banking. Portanto, e o cliente aí valoriza muito a conveniência para fazer operações de baixo valor acrescentado, não precisa de ir ao seu balcão, à sua agência bancária. Contudo, para compras ou situações de compra de maior envolvimento emocional E financeiro? e financeiro, tipicamente o cliente já é híbrido e já vai aos balcões. Não é? Isto é, a banca, aquelas atividades mais rotineiras, Exatamente. uma pessoa faz no home banking. Quando tem que assumir um compromisso com um pagamento mensal, como acontece muitas vezes com os seguros, que se quer fazer da casa, do carro, da saúde, de viagem, já falaremos também disso, a pessoa... Uma compra precisa de algum aconselhamento. E isso mudou. É que costuma dizer-se que o homem é um animal de hábitos. Somos animais de hábitos. Temos dificuldade em mudar os hábitos. A pandemia obrigou-nos a rever tudo, mas agora, entretanto, apesar de existir essa infraestrutura montada de contacto, como é que vocês mantiveram esse hábito de desmaterialização de contacto com o cliente? Bom, André, há aqui um detalhe que é preciso notar. As pessoas continuaram, e o público e os clientes continuaram a falar com o seu agente humano, com o seu mediador, só que à distância. Só que à distância. Portanto, mas com a imagem, ou era só, procuravam que essas reuniões fossem tidas por Zoom, ou por Teams, ou por outra? Massificou-se muito a utilização do Zoom e do Teams, portanto, para o contacto do distribuidor com o cliente. E, portanto, hoje em dia, houve uma componente que eu acho que é estrutural. Quer dizer, o Covid foi um choque, mas no comportamento do cliente há uma parte que ficou. Portanto, este contacto mais à distância, humano, mas mais à distância, sem necessidade de deslocação física ao ponto de venda, isso ficou e acelerou. Acelerou. E, portanto, nesse sentido, a desmaterialização, o que provoca é já não há o contacto próximo físico, e significa que as pessoas têm que sentir uma confiança na marca maior. Não é? Tocou num ponto essencial. Como é que notam isso? Isto é, porque na verdade eu quando estou a contratar qualquer coisa, se não vejo fisicamente a loja, portanto há ali, esses elementos de confiança, que transmitem confiança, não existem e portanto a marca é muito importante. Vocês notam essa diferença como? Como é que vê esta situação? Uma marca com reputação ajuda muito nisso, não é? E, portanto, a marca estava lá, já lá estava, a marca Fidelidade, mais do que centenária e depois, obviamente, a relação que já existia com o gestor da carteira de seguros, com o mediador ou com o nosso comercial, essa relação também ajudou muito, porque o cliente já o conhecia presencialmente, claro, e via a sua cara no Teams, claro, ou a voz do telefone. Não? Mas foi preciso dar alguma formação específica às pessoas para que percebessem como fazer essas reuniões? É porque há diferenças, certamente. Não é? Lançámos vários programas de formação, primeiro de capacitação para saberem utilizar as ferramentas com fluência, e depois algumas regras de como estar em Teams, como estar em Zoom. Portanto, isso também ajuda. Aquela coisa que de repente apareceu ao filho a correr do outro lado. Embora essa altura tinha alguma graça, não é? Mas vimos todas imagens assim. Mas nesse primeiro movimento de capacitação tivemos essa preocupação. Tiveram esse cuidado. Coisas que nós próprios fomos aprendendo também. Não é? Mas, na verdade, e já agora, o que é que aprenderam de mais importante nessa fase em relação a este assunto? Houve aspectos dessa relação cliente com o seu mediador de seguros, com a companhia, que fosse importante para salvaguardar a questão da confiança? Sim, questões de postura, questões de disponibilidade. Disponibilidade, não é? Porque as pessoas também, estando em casa, têm que estar disponíveis. Algumas regras de horários, não é? Portanto, coisas básicas. Coisas básicas que são evidentes, é o ovo de Colombo, mas que, quando mudamos o contexto, não nos podemos esquecer dela. Sim, é preciso sublinhar e garantir que existe essa organização. A Fidelidade, de qualquer maneira, já tinha uma estratégia multicanal, omnicanal, quer dizer, que distribui e contacta através de vários meios. Essa estratégia, portanto, o que aconteceu foi um acelerador, a pandemia acelerou isso mesmo. Precisamente. Portanto, eu muitas vezes digo às pessoas com quem trabalho, à própria rede e aos clientes, grande parte desta tecnologia já estava disponível. Isso mesmo. Já estava. Nós é que o Teams já existia, o Zoom já existia. O WhatsApp já existia. Já existia. E o que aconteceu foi, o que a pandemia fez foi, criou uma necessidade de uma utilização muito mais intensiva dessa tecnologia. E isso ficou.
E isso ficou. Isso Porque ficou. a tecnologia já lá estava. Mas vocês faziam, certamente, enfim, são um tipo de empresa, de companhia que faz isso, muitos inquéritos ao cliente, eu pelo menos, enfim, nos seguros, regularmente recebo um contacto para preencher uma coisa, para responder qual é o grau de satisfação. O grau de satisfação na relação com o cliente, como é que se manteve durante este período pandémico e agora? Isto é, melhorou? A pandemia até ajudou a melhorar o serviço ou criou novos desafios? Os indicadores que temos é que melhorou no sentido em que, e grande parte da explicação está, hoje em dia, apesar de não estarmos tantas vezes fisicamente com o cliente acha que é mais fácil o acesso e a conveniência à companhia. Isso jogou a favor da nossa ligação com o cliente, mesmo o cliente de retalho, o consumidor final. Não estamos a falar de clientes especiais, onde é mais fácil, ou grandes empresas, ou médias empresas, onde o contacto é sempre mais fácil de marcar. Mesmo em segmentos mais de massa, os níveis de satisfação mantiveram-se ou subiram, e uma explicação tem a ver com a maior facilidade de acesso, independentemente da presença física. Uma coisa é a proximidade deixou de ser equivalente a estar fisicamente. Exatamente. É possível hoje estar próximo com acesso à distância. Isso mesmo, e portanto isso acabou por essa possibilidade de rapidamente estar em contacto com a empresa, com a seguradora, com vocês, acabou por criar esse índice de satisfação. Reforçou a ligação mais forte. Reforçou mais forte. Isso significa que a vossa organização hoje interna é um pouco diferente do que era, está mais vocacionada para estas vias digitais e eletrónicas, certo? Certo. Nós temos um indicador em alguns pontos de venda da amostra, que servem de amostra, e que são para nós muito importantes, é engraçado que nós medimos o número de contactos presenciais que tínhamos antes da pandemia, porque sabíamos, algumas das lojas tinham senhas e sabíamos quantificar bem isso. Registávamos o número de visitas do público a esse ponto de venda e depois fomos ver o que é que se passou depois da pandemia. E houve uma substituição da redução dos contactos presenciais por contactos à distância. Isso. E o volume total de contactos aumentou. E isto é sintoma, cá está, da maior facilidade e da conveniência que estes meios digitais... Tiveram que reforçar também tiveram que reforçar essa componente para dar resposta a esse aumento da procura, não é? Exatamente. E do ponto de vista, há clientes diferentes, falou há pouco dos clientes empresariais, enfim, há seguros, há vários tipos de seguros, há uns mais simples, mais básicos, uns que todos temos que ter, o seguro do automóvel, o seguro automóvel, enfim... Há uma grande diversidade, o que significa que há públicos muito diferentes, tem que se comunicar com públicos diferentes. Se olharmos mais abaixo na pirâmide, e que, portanto, os seguros são mais baratos, são menos exigentes, esse tipo de público que também muitas vezes tem menos formação, embora, vamos lá ver, a partir dos 40 anos para baixo já toda a gente domina aquilo tudo, mas para cima ainda existe alguma dificuldade na utilização dos meios eletrónicos. Mesmo junto desse público, vocês sentiram um aumento, uma resposta adequada? Sentimos. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto que nós sentimos em todas as camadas da população. Em pandemia, a procura por seguros de saúde aumentou brutalmente. Aumentou? Que tipo de seguros já agora? Seguros de saúde. Saúde, claro. As pessoas que tinham a preocupação com o Covid não sabiam os perigos e as implicações que podiam ter para a saúde e, portanto, procuraram muito. Houve um hype brutal. As primeiras pessoas queriam saber se o seguro de saúde cobria a Covid. Havia umas que não cobriam, umas que cobriam, etc. Houve ali na altura dessa discussão. Mas o impulso seguinte foi procurar e comprar seguros de saúde. Portanto, nós também medimos a procura e as vendas em saúde foi dos poucos seguros que aumentaram as vendas durante a pandemia o tempo todo. E subiu muito? Subiu bastante. Subiu muito. Subiu bastante. 2 dígitos. 2 dígitos. Uma subida. E mantém-se essa subida? Está a normalizar agora. Normalizar significa que caiu voltar aos níveis de vendas pré-pandemia. Já há 5 milhões de portugueses, incluímos os seguros, a ADSE, que é um seguro de saúde, há 5 milhões de portugueses com seguros de saúde, portanto é metade da população, é de facto... Então já tem uma penetração interessante. Muito interessante, não é? Muito interessante. Aliás, enfim, essas dificuldades que o SNS tem em dar resposta faz com que isso aconteça. Curiosamente, até os médicos do SNS usam muito a ADSE para ir aos privados, o que não deixa de ser interessante. E sobre, portanto, essa desagregação não há grandes oscilações, apesar de serem públicos com literacias digitais diferentes, com capacidades diferentes, não há diferença no recurso ao digital.
Houve uma utilização crescente em todos os segmentos da população. É óbvio que em zonas mais rurais ou em segmentos da população com mais idade, foi mais lento. Mas, genericamente, a adesão foi massificada. E se olhar, falou há pouco do tipo de seguro, o seguro de saúde, logicamente subiu naquela circunstância, no auge da pandemia, embora estamos outra vez com números elevadíssimos, mas como em tudo estamos a saber viver com ela e a vacina ajuda. Que outros seguros é que agora ganharam maior expressão comercial? Eu recordo-me imediatamente de um que agora faço sempre, os seguros de viagem. Não há uma viagem que eu faça que não faça seguro. Basta uma pessoa estar infectada, se for intercontinental não pode. Isso aumentou muito essa área? Sim, aumentou com alguma expressividade. As pessoas hoje em dia, quando viajam, têm alguma incerteza, porque as cadeias logísticas estão a ser repostas. Nunca é certo o nível de incerteza, se a viagem se concretiza, se não concretiza, subiu um bocadinho, portanto há uma procura crescente de seguros de viagem nesta altura, não é? Portanto, esse é um exemplo concreto. É um exemplo concreto, quer dizer, porque vocês têm que encontrar ali um equilíbrio interessante entre o que cobram do prémio do seguro, o que é cobrado, e depois as vezes que as pessoas acabam por acionar o seguro, porque aumentou muito, não é? Porque, verdade, há mais seguros, as pessoas fazem mais, mas há muita gente que de repente não pode viajar, porque apanhou Covid e não pode. E, portanto, isso significa que os prémios também, o preço também vai subir tem que subir nessa área, inevitavelmente, tendo em conta que o risco aumentou? Vamos ver isso. Os nossos atuários haverão de acompanhar. Estão a fazer contas. Eu diria que o pricing deverá ser ajustado face ao custo do risco. Se o custo do risco subir muito, que eu não acredito que suba muito, também o efeito de mutualização ajuda a acomodar. Ou seja, a escala aumenta. Se a base aumenta, depois a seguir o que acontece é que é possível, o risco acaba por ser diluído e, portanto, não vejo para já um efeito direto no pricing dos seguros de viagem. Uma das áreas que não falámos, enfim, falámos agora dos seguros, tem a ver com nessa relação digital que existe, o fator segurança é muito relevante, além da reputação da empresa, portanto, da fidelidade, ajudar conforto às pessoas, existe a necessidade também de salvaguardar a privacidade das pessoas e a segurança da informação que é trocada entre a fidelidade e o cliente ou entre o mediador. Isso obrigou também a um investimento a um reforço dessa área da segurança, embora são empresas que geralmente estão muito habituadas a isto, não é? Sim, tivemos que reforçar a nossa atenção sobre essa matéria, embora os nossos mecanismos de segurança, firewalls, preocupações com ataques, com cyber-ataques. Esses são os mais agressivos. São os mais agressivos. Depois há o phishing, há aquela coisa toda dirigida concretamente a nossa área de IT, obviamente, já estava bem munida e bem preocupada com mecanismos de defesa para esses riscos. Obviamente que reforçou depois a atenção e também alguns investimentos para nos tornar mais robustos a esses riscos. E depois há toda a parte de informação também, que já cumpríamos as necessidades de compliance, com o RGPD e tudo isso também se mantém. Para garantir a privacidade das pessoas. E sendo que da parte dos clientes, como diretora-geral nesta área comercial, que os clientes, enfim, que é onde vai chegar, têm a noção dos cuidados que têm que ter para não expor-se a eles e à empresa? Nós tentamos fazer pedagogia nisso, não é? Porque nós temos também na nossa oferta o cyber seguro. Também tem, claro. O Cyber Safe, que é um seguro permite proteger os clientes, transferir os riscos para nós, protegendo os clientes de ataques online e ataques cyber. E o que é que protege esse seguro? Isto protege no sentido em que se eu for alvo de um ataque... reposição de infraestrutura, algumas indemnizações por inatividade. Portanto, é um seguro dirigido a empresas? É um seguro dirigido a empresas, mas também podemos vender a individuais. E há quem recorra? E há quem recorra porque começa a haver uma preocupação com esta matéria. O seguro, atenção, até foi lançado antes da pandemia. A Fidelidade já tinha detectado esta necessidade e esta oportunidade no mercado e tinha desenvolvido esta oferta uns anos antes da pandemia, 2 ou 3 anos antes. Não é? São essas as áreas novas que estão a surgir. Como diretor comercial geral da companhia, tem noção de por onde é o caminho que os seguros estão a fazer? É por aqui? Que outras áreas é que nos vão espantar ou surpreender ou que as pessoas sentem a necessidade de se verem protegidas? Exatamente, o nosso papel é olhar para a sociedade e para o mercado
e para os riscos que mais preocupam os diferentes segmentos de mercado e procurar desenvolver soluções para elas. E, portanto, o mundo vai evoluindo, A surgem parte novos digital é riscos. fundamental. A pessoa tem o seguro de saúde hoje há 15 ou 20 anos era uma minoria de portugueses que tinham, hoje há 5 milhões. O seguro de casa é obrigatório quando há uma hipoteca. O seguro do automóvel, enfim, é uma área sempre muito complexa, porque há acidentes que nunca se acabam. É uma área que é necessário procurar aqui algum equilíbrio, não é? Exatamente. Durante a pandemia, essa parte, pelo menos, ficou mais defendida, não é? O chamado dividendo Covid. O dividendo Covid. Que as seguradoras, obviamente, notaram uma redução da atividade, portanto, Claro. nos ramos de frequência, Sim. automóvel, o próprio ramo de acidentes de trabalho, havendo uma redução da atividade, houve uma redução de sinistralidade, mas foi um fenómeno pontual, não é? Claro. E grande parte desse dividendo a companhia não o apropriou. Portanto, partilhou com a sua distribuição em incentivos e com os próprios clientes. Eu recordo que nós, quando renovamos os seguros de automóvel aos clientes durante os anos da pandemia, fizemos um desconto, para ser simples, portanto, devolvemos Isso é importante, à sim. clientela parte dos ganhos que tínhamos capturado pela redução de sinistralidade. Exato, como não havia acidentes, não tinham esse custo, não tendo esse custo, depois distribuíram esse Exatamente. dividendo extraordinário. Nos ramos de frequência tomámos essa decisão. Portanto, como não era justo, portanto, resolvemos também passar parte desses ganhos, uma grande parte, aos clientes e à distribuição. Muito bem. Nuno, muito obrigado por esta conversa. Não sei se há mais algum ponto que nos queira referir da estratégia da fidelidade para os próximos tempos, ou alguma dificuldade que tenha ficado por mencionar. Não, basicamente a ideia de fundo é a nossa preocupação agora muito numa lógica de distribuição, é ir aperfeiçoando este equilíbrio entre atendimento presencial e a utilização de ferramentas para o contacto à distância com o cliente, alavancando no digital. Certo. E, portanto, temos esta estratégia que chamamos Figital. Figital, e que todos os dados e toda a evidência mostra que é o caminho certo. E, portanto, dentro de 10 anos é provável que ela esteja com uma expressão maior. Com uma expressão maior. Não tenho dúvidas. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu e pela informação que nos trouxe. Obrigado, El. Eu despeço-me então até à próxima conversa, onde vamos continuar a desenvolver estes temas. Muito obrigado.